Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Charlene, sou professora de História. Hoje farei o vídeo aula 2 sobre a pré-história, todo esse período, né? Um dos períodos mais longos, né, da história, que seria a pré-história, que ela é dividida em 3 períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Vamos falar então um pouquinho como o homem desenvolveu seu estilo de vida em cada período desses. Vamos lá? Bom, falar sobre a pré-história, então, é falar sobre o início, né, do processo, então, de desenvolvimento humano. É ali que o homem apareceu por volta de 4 milhões de anos atrás. E aí a gente viu, então, no aula 1, todo o processo, né, de evolução desse homem, né, entre o Homo habilis, Erectus, Neandertal, até chegar no Sapiens sapiens que somos nós. Bom, a pré-história ela se divide então basicamente nesses 3 períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. A gente pode dizer também que dividimos a pré-história em Idade da Pedra, pedra lascada, que é o Paleolítico, e pedra polida, que seria o Neolítico, tá? Então nós vamos começar falando primeiro, né, do período do Paleolítico, como se dava, né, a vida nesse período, que é também chamado de período da Pedra Lascada. Então eu posso chamar a pré-história de Idade da Pedra. Por quê? Porque ela se divide em 2 fases, né? Lascada e pedra polida. Claro, depois tem a fase dos metais, mas eu posso dizer sim que a pré-história é um estudo da Idade da Pedra. Bom, falando, né, nessa primeira fase então de estudos, que é o Paleolítico, aqui a gente fala no processo de Idade da Pedra Lascada. É o período mais longo, porque ele vai por volta de 3, 4 milhões de anos atrás até 8 mil a.C., tá? Aqui, então, o homem trabalhava as ferramentas como pedra lascada. Vocês podem observar que a pedra ela é lascadinha, né? Então, por isso chamado de pedra lascada. A gente diz que o homem nesse período tinha uma vida nômade. O que é o nômade? O nômade é o processo onde o homem ele não tem residência fixa. Então, por isso que as residências eram muito simples, a céu aberto, em cavernas, acampamentos feitos com barracas de pele de animais, ossos, madeira, né? E era tudo muito simples porque o homem tinha que estar migrando todo momento, ele não tinha vida fixa, por isso ele é chamado de nômade, nomadismo. Por que ele migrava todo o tempo? À procura da sobrevivência, ele era um caçador, pescador e coletor. Então, por isso que a economia dessa época é coletora, caçadora, também pescavam. Então, ele só pegava aquilo que tinha pronto na natureza, pescava os peixes dos rios, caçava os animais, né, da redondeza onde ele estava acampado, e colhia os frutos, né? Então, geralmente, a caça ficava para o homem, enquanto a coleta dos frutos para as mulheres. Eles sempre andavam em grupos pequenos, porque tinham que migrar em longas, né, direções. É nessa época, então, que se dá, né, o aprimoramento da técnica e o surgimento do fogo, né? Foi o Homo erectus. Então, todos os hominídeos surgem nesse período aqui também, do Paleolítico. Então, o Homo erectus inventa o fogo, né? Como no aula 1 a gente falou sobre a importância do fogo, né? E aqui também aparece, né, as pinturas rupestres, ó, as pinturas nas paredes da caverna. Nesse período, o mais importante para o homem era o quê? Era a caça. Porque imagina você sobreviverem somente de frutos e raízes, né? Ninguém ia aguentar, né, gente? Então, a caça era o que dava sustento ao grupo. Por isso que um caçador era o membro mais importante do grupo, então, né? Porque ele vai trazer o sustento para esse grupo. Então, muitas coisas que estão registradas, né, e também são fontes históricas, as pinturas rupestres, é a caça. Tinha cenas sexuais, cenas de parto, né? Contagem também, muitas contagens. Alguns historiadores falam também de alguns rituais religiosos, mas o que mais se observa é a caça, porque a caça era mais importante. Então, o homem aqui, ele era, né, ó, mostrando a vida dele como um nômade, né? Ele era uma figura, então, nômade, né? É um grupo nômade. Por quê? Porque viviam migrando. Então, residências muito simples, era caçador, coletor e pescador. Dominou o fogo nessa época, né? Surgiu o fogo, ele dominou esse fogo e tem uma arte rupestre. Expectativa de vida, gente,
era muito pequena, em torno de 35 anos que a pessoa durava, porque o homem também vai fazer parte, né, da cadeia alimentar. Já o Neolítico, que é também chamado de Idade da Pedra Polida, já se houve uma grande revolução. A gente diz que o Neolítico, né, é o período da Revolução Neolítica. Por quê? Uma grande mudança. Aqui se aprimorou o estilo de técnica, porque a pedra ela era esfregada na areia para ficar polida, para ficar retinha, ela não é lascadinha, que nem era na época do Paleolítico. Então aqui o homem passa por uma revolução. O que significa revolução? Não é guerra, é uma transformação. Ele passa a ter um estilo de vida sedentário, de nômade, que ele migrava todo o tempo, não tinha vida fixa, ele passa a ser sedentário, fixo. Ele vai se estabelecer em regiões, principalmente em beira de rios. Por quê? Porque ele vai desenvolver a agricultura. A partir do momento que o homem desenvolve a agricultura, ele não precisa mais migrar. Ele vai produzir o seu próprio alimento. Então, com o tempo, né, o homem fica fixo, forma as primeiras aldeias, que vão originar depois, posteriormente, as primeiras cidades, e começa a domesticar os animais. E essa domesticação de animais vai se dar por quê? Porque os animais vão perceber que nas aldeias, né, nessas tribos, vai ter alimentação. Então ele passa a entrar em contato com o homem e vai ser domesticado. Então quer dizer que a dieta começa a ser mais variada. Então agora o homem pode caçar, pode domesticar os animais para poder abatê-los. Ele planta agora o seu próprio alimento e colhe, né? E ele agora é fixo, ele não pode mais migrar. Ele está desenvolvendo ali um estilo de vida fixo, né? Por isso sedentário. Vai haver uma especialização do trabalho, muitos vão virar artesãos, outros camponeses, outros ferreiros, enfim, carpinteiros. Então vai haver uma especialização do trabalho. Então aqui o homem está se organizando para viver nos primeiros aldeamentos. Então por isso que a gente diz que o homem do Paleolítico para o Neolítico passa por uma grande revolução, uma mudança no estilo de vida, tá? Bom, então o Neolítico aqui o homem passa a desenvolver a agricultura, se torna sedentário, agora ele não migra mais, não é mais nômade, né? Alguns grupos vão ser nômades, mas quem resolver praticar agricultura vai ser uma espécie de grupo sedentário, domestica animais e vai praticar o sedentarismo, né? Se tornando sedentário. Bom, claro que aqui já e aqui, claro, o homem inventa a cerâmica, né? A roda, né? Várias coisas aqui o homem começa a se aprimorar. E aqui começa a surgir também a metalurgia, que é o que a gente chama de idade dos metais. Então o homem passa a inventar ligas como o cobre, o estanho, né? A junção do cobre com o estanho por volta de 3000 a.C. vai dar o bronze, a liga do bronze. E lá por volta de 1500 é que vai aparecer o ferro. Claro que usando metais era muito mais, né, aprimorado do que usar pedra, né, gente? Então aqui já há uma evolução, né? A gente sempre diz que estudar a história, qualquer período da história, como o período da pré-história, é estudar uma evolução do homem no tempo. Então o homem vai inventando instrumentos e formas de vida que vão facilitar, né, a sua maneira de viver, né? Então aqui vai entrando, então, já desde o Neolítico, os metais, tá? E aí quando começa a aparecer os metais, o ferro e depois a escrita por volta de 4000 a.C., a gente sai do período da pré-história e entramos então no período que a gente chama de antiguidade. Por isso que as primeiras civilizações da antiguidade vão se estabelecer em beira de rios, porque aqui já quando o homem se sedentarizou, ele procurou viver em beira de rios por causa da